Então tá bem, pessoal. Vamos continuar os nossos exemplos de integração por substituição, com os casos das integrais que estão com substituições menos evidentes, tá? Então, aqui no nosso material, a gente vai fazer agora essa integral aqui, a integral do cosseno ao cubo. Integral do cosseno de x elevado ao cubo dx, certo? Quando eu olho assim, cosseno ao cubo, eu vou procurar na tabela de integração e não vou encontrar. Eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar que cosseno ao cubo é alguma coisa ao cubo. Então, isso é a ideia de um u ao cubo, certo? Só que, se eu penso somente no u ao cubo, a gente já sabe que para usar a regra do u na p, a gente tem que ter o du. E eu não tenho junto com o dx o que seria a derivada do cosseno. Então, eu vou precisar fazer alguma outra coisa antes com este cosseno ao cubo, pensar em abri-lo de alguma outra forma, pensando nas identidades trigonométricas, para que eu consiga, além de ter essa ideia de que é uma u na p, fazer um jeito de junto de dx ter u', para que eu possa ter u na p du, certo? Então, vamos ver na nossa outra câmera aqui para conseguir entender melhor. Então, quando eu tenho aqui integral do cosseno ao cubo de x dx. Antes de mais nada, aqui a gente pode lembrar de uma identidade trigonométrica que é assim das principais. Então, vou anotar aqui como uma observação, naquela tabela que nós temos, que é a folha de consulta das provas, bem na direita tem as identidades trigonométricas. E tem uma que nos diz o seguinte: quando eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isto é igual a 1. Tá, e o que isso adianta? Isso adianta que nada impede, então, de eu querer isolar o cosseno ao quadrado, e então eu vou ter que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Certo? Lembrando disso, eu preciso lembrar de mais uma coisa. Não importa o que eu tenha, se eu tenho qualquer coisa ao cubo, isso é ela ao quadrado vezes ela. Não importa o que eu tenha aqui. Elevado ao cubo é o mesmo que ao quadrado vezes ela mesmo, que é ela mesmo na 1, certo? Então, agora a gente vai juntar essas duas afirmações aqui, duas informações, para reescrever essa nossa integral aqui. Integral de cosseno ao cubo, eu posso perfeitamente escrever que é cosseno ao quadrado vezes cosseno. Porque qualquer coisa ao cubo é ela ao quadrado vezes ela na 1, vezes ela mesma. Certo? Por que eu fiz isso? Porque daí, aonde eu tenho aqui cosseno ao quadrado, eu vou pensar naquela identidade trigonométrica lá de cima. E então eu vou ter a integral de, ao invés de escrever cosseno ao quadrado, eu vou escrever 1 menos seno ao quadrado vezes o cosseno de x dx. E assim eu tô só arrumando para pensar o que vai dar para fazer, certo? Aqui nós temos agora uma subtração dentro ali dos parênteses e um produto aqui fora. Então aqui nada mais é do que eu pensar no quê? Em fazer a minha distributividade. Então isso é o mesmo que a integral de cosseno de x menos a integral de seno ao quadrado
vezes cosseno de x dx. Certo? Aqui, até para facilitar, a gente pode pensar já em como que a gente integra isto. Cosseno de x dx e menos seno ao quadrado cosseno de x dx, certo? Pode separar, então, fica mais fácil de entender. Cosseno de x dx menos seno ao quadrado vezes cosseno dx. Essa integral aqui, tranquilo, é da simples. Vai lá na tabela de integração, integral do cosseno de x dx é seno de x, certo? E essa daqui é que a gente tem que pensar em como fazer ela pela substituição. Então, eu vou trazer para cá qual é o resultado disso. Mas eu vou pensar nela separado aqui embaixo. Certo? Aqui eu já sei, seno de x menos, vou fazer essa separada aqui embaixo. A integral de seno ao quadrado de x, cosseno de x, dx. O que eu posso pensar aqui? Eu tenho alguma coisa ao quadrado. Então, esse alguma coisa é o meu u. Então, vou puxar mais uma folha aqui embaixo e eu continuo escrevendo. Faltar espaço. Então, eu tenho aqui que o meu u é seno de x. Se o meu u é seno de x, o' tem que ser derivada do seno. Então, o' é cosseno. Du, a gente sabe que du tem que ser u' dx. Então, du é cosseno de x dx. E eu preciso ter este meu du para poder usar a regra da integral de u na p du. E olha que bom, eu realmente tenho aqui o meu du. Então, essa minha integral aqui, pensa que ela é o seguinte, ela é u ao quadrado du. Como é que é a integral de u ao quadrado du? É u ao quadrado mais 1 sobre quadrado mais 1, mais k. Aqui eu não botei o mais k, porque eu vou colocar o mais k, um só para tudo, tá? Certo? Aí agora, este u, eu tenho que voltar a substituir o que ele é. Ele é o seno, né? Então, vai ficar seno ao cubo de x dividido por 3 mais k. E é isso que eu vou levar para lá. Então, completando a minha integral, ela é seno de x menos esse pedacinho que eu fiz aqui embaixo. Seno ao cubo de x sobre 3 mais k. Agora sim, aqui a gente finaliza a nossa integral que tinha sido dada no início. Então, aquela integral lá, algumas folhas aqui. Então, a integral dada inicialmente do cosseno ao cubo de x dx, eu precisei enxergar uma identidade trigonométrica para poder abrir aquilo que inicialmente parecia ser o meu u na p, porque senão eu não teria o meu du para conseguir realizar a integração. Certo? Então, a integral de cosseno ao cubo de x dx é seno de x
menos seno ao cubo de x sobre 3 mais k. Tá bem?